Olá, tudo bem? No programa de hoje, no nosso videocast, 50 minutos com JCA, além da notícia, nós vamos falar sobre vistos para as viagens que a gente faz para o exterior, visto para os Estados Unidos e também para outros países do mundo que exigem, né, a entrada com o visto. E nós convidamos o Bruno Costa, que é o CEO do Mundial Vistos. É uma empresa que trata desse assunto e que conhece e vai dar as dicas para você, para mim também, sobre o procedimento para facilitar o seu trabalho na hora da obtenção do seu visto. Bruno, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, João, telespectadores, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Vai ser um Pois é, agora prazer. é um prazer duplo aqui também, porque para você que está aí investindo os seus 50 minutos na nossa mesa de coaching, na verdade é isso, para você ter uma informação em primeira mão de quem sabe do assunto. Com que espírito você vem hoje dentro dessa sua trajetória como empresário do setor de vistos, da Mundial Vistos, aqui no nosso programa? João, eu estou nesse segmento desde o ano 2000 e você é um jornalista que sempre acompanhou o trade de turismo. Então você sabe dessa constante evolução, né? Das transformações aí. Então, hoje a gente vai pegar um apanhado geral sobre o cenário do mundo, o cenário dessa questão dos vistos, se está mais fácil, se está mais difícil. Eu vou dar muitas dicas e podemos começar aí pelo visto o assunto mais procurado sempre, né? Que é a questão dos Estados Unidos, do visto americano. Me conta, quais são suas dúvidas? Bom, as dúvidas são muitas e eu espero também captar aí as dúvidas de você que está aí acompanhando o nosso 50 minutos com JCA. Primeiro, por que é exigido o visto? É uma questão de evitar a migração de pessoas para outros países. E qual é o ponto central realmente em tudo isso? Pode parecer uma pergunta ingênua, mas por quê? Por que os países fazem isto, além da questão legal, mas também a questão de migração? Como é que você coloca, ô Bruno? João, sua pergunta é de extrema importância. E no meu entender particular do Bruno Costa, eu entendo que o visto, em primeiro lugar, é um controle de fronteiras, é uma segurança que o país pratica com relação às pessoas que entram e às pessoas que saem. Então vamos dar um exemplo. O visto mais complexo, todo mundo sabe, devido à exigência e os requisitos, é o visto americano. Porém, a maioria dos países atualmente tem solicitado vistos eletrônicos. São formulários são preenchidos digitalmente. Esses vistos são simples, rápidos, e o que contém nele? Seu histórico, seus dados, e o sistema já analisa se a pessoa tem algum tipo de pendência ou não. Não tendo, o visto é aprovado de maneira quase imediata. Por exemplo, a Inglaterra tem solicitado visto eletrônico, a Coreia do Sul chama CAETA, o México agora acabou de implantar o visto eletrônico para lá. Então, resumindo em uma frase, é um controle de fronteiras. Pois é, agora o senhor disse aí um ponto importante, que é você fazer você mesmo, quer dizer, você fazer o self-service, né, em termos digitais. Isso é possível no caso desses vistos aí? Antes da gente falar do visto americano, que é mais complexo e às vezes tem uma procura maior por parte aqui dos mineiros ou dos brasileiros, já que nós estamos aqui, Bruno, no ar da internet, quer dizer, no mundo todo, a partir de Belo Horizonte, não é? Esse é o novo cenário que a gente trabalha nele, não é verdade? Então vamos lá. É possível sim. Todos os governos, eles dispersam a informação através dos seus portais consulares. Então, para aplicar um visto para a Coreia do Sul, a pessoa pode acessar o sistema da Coreia do Sul. Geralmente o site é em inglês, então a pessoa vai precisar traduzir e ter um conhecimento prévio, né? A questão do visto mexicano. O site vai estar em espanhol, se ela não tiver o domínio da língua, ela traduz para o português e tem o passo a passo de aplicar esse visto. Então, no caso mexicano, quando a pessoa tem uma certa dificuldade,
geralmente envolve subir a foto. Você tem que fazer um upload de uma foto para o sistema analisar a biometria. Aí, quando entra essa questão da tecnologia, é que a pessoa encontra uma certa dificuldade. Todos os vistos, sem exceção, os governos permitem que as pessoas façam a solicitação de maneira individual. A Mundial Vistos e as empresas de assessoria de um modo geral, elas funcionam mais na parte de assessorar, de preparar e orientar. E depois a gente faz a aplicação do visto. Pois é, eu, por exemplo, viajei recentemente, tem uns 15 dias, mais ou menos um pouco mais, para a Europa, desci na Espanha, né, conexão, depois para Lisboa. Não tive nenhuma dificuldade, ninguém questionou nada disso. Só perguntava o seguinte, quanto tempo que o senhor vai ficar aqui? Isso era na Conta pra entrada gente, ali. como é que foi o controle? Eles já coletaram as digitais? Não, ainda não coletaram. Eu estou naquele sistema ainda presencial e analógico, né? O digital, no aeroporto de Lisboa, tinha 40 máquinas, mais ou menos, eu olhei. E a fila enorme, percebe? Para o carimbinho, né? E chegando a hora do voo, dá angústia em todo mundo. E por que que elas não estavam funcionando? Porque não estavam ainda adequadas do ponto de vista da tecnologia, né? Porque a tecnologia parece mágica, mas não é mágica, não é? É exatamente um programa de computação em alta ou baixa velocidade e não tem também a IA, eu notei que não tinha. É a fase, mas eu li depois que eles estavam trabalhando nisso. Então, estou te respondendo a pergunta, eu vim aqui para perguntar e também estou sendo questionado. Mas é porque é uma vivência, realmente ainda Exato. está na base do analógico. E a sua experiência é recente. Então, você está trazendo uma informação mais recente possível. E a questão da União Europeia, é importante ressaltar que esse visto europeu, que é um assunto que a todo momento chega informação para a gente, né, de pedido de informação de visto europeu, uma hora ele vai entrar no ar, mas ainda não está valendo. E essa história é desde 2018, gente, que a Europa iria iniciar o pedido de visto para brasileiros e outras nacionalidades. Até hoje não entrou no ar devido a uma peculiaridade da Europa, são diversos países, né? Então o espaço Schengen, ele tem muitos países. Imagina integrar, juntar a informação e o sistema com cada país falando sua língua, cada país usando um tipo de tecnologia. Para o sistema funcionar, imagina um brasileiro que sai de São Paulo, ele pode desembarcar em Lisboa, em Madrid, em Frankfurt, em Roma. Então, o sistema tem que estar integrado. E a dificuldade da União Europeia, esses anos todos, é justamente integrar esse sistema. Por isso que até hoje o visto europeu ainda não entrou no ar. Estão dizendo que será no segundo semestre desse ano. Vamos ver. E aí nós temos um detalhe importante, que é o seguinte, não é? O acordo do Mercosul com a União Europeia, que entra aí no dia 1º de maio. Nós estamos aqui ao vivo, então você que está assistindo agora, 1º de maio de 2026, porque ele está também no nosso programa, o nosso JCA, os 50 Minutos Comigo, ele está aí na internet. Eu estou vendo aqui o carimbo que eu recebi, foi Madrid, no Barajas, né, no aeroporto mais importante lá da Espanha, na entrada e na saída, né? E aí vem um outro assunto também dentro desse contexto aí, né? O passaporte já é um novo passaporte também, que a pessoa tem que tomar cuidado com isso, porque pode estar vencendo, quase vencendo, o meu faltavam 6 meses, mas eu já fiz a renovação, e é um passaporte diferente, ele vem com ilustrações aqui do nosso país, né? Com a flora, com a fauna também, aí, tá vendo? O tucano aí, tudo isso já é a mudança que veio para marcar. Isso aqui é um documento importantíssimo, é a nossa carteira de identidade para o mundo. Não é, Bruno? Como é que você avalia tudo isso, esse contexto veloz, né? Porque você diz, não está, mas pode estar agora, na verdade, porque também a tecnologia existe. Precisa o quê? Planejamento e euro, no caso da Europa, ou dólar nos Estados Unidos. Botar a mão no bolso. O governo tem que botar a mão no bolso também, não é verdade? Sobre o passaporte, Isso. tenho algumas novidades, que trago novidades, gente. A primeira é que ele valia 5 anos e agora passou a valer 10 anos. Então é uma
ótima novidade aí. A gente esquece a validade dele porque a gente só usa ele quando a gente vai viajar, né? Até a carteira de motorista a gente costuma perder a validade porque tem uma validade mais longa e a gente não fica conferindo isso o tempo todo. Esse passaporte novo tá lindo, ele realmente representa o Brasil. Você sabe que o rosto do brasileiro, o brasileiro pode ser qualquer cidadão do mundo, né? Então ele tem novos traços de segurança, como chip, como essas marcas d'água, para evitar a clonagem desse passaporte, porque qualquer pessoa pode ser brasileira, independente da nacionalidade. Então, é um passaporte muito copiado no mundo. Então, o sistema de segurança dele, atual, é um dos mais modernos. Eu estou percebendo aqui bastante diferença mesmo, não é? Agora, uma pergunta é a seguinte, tem o passaporte de papel, tudo bem, está aqui. E a hora que passar para digital, não precisa desse carimbo mais, né? Ou eles vão carimbar a mesma coisa, porque aí você coloca lá, já está feita a sua ficha, como a gente fala, né? E a partir daí você entra, não terá mais então carimbo não, né? Não. Quando a gente sai do Brasil, a gente passa no posto da Polícia Federal, independente do país que a gente está indo. Então, existe o controle de fronteira dos cidadãos que estão saindo do Brasil para fora. Quando a gente está, por exemplo, para os Estados Unidos atualmente, a maioria dos aeroportos não está carimbando. Existe o posto de imigração, mas eles não estão carimbando. Então, a gente não tem mais o controle via passaporte do carimbo. Mas sempre terá o controle de fronteira internacional. A gente consegue puxar esse histórico pelo site da Polícia Federal. Pois é, eu vi lá, a gente coloca o passaporte, não é? E aí, geralmente não funciona. Comigo não consegui entrar por aí. Eu tive que entrar na fila para ir lá e levar o Sim. carimbo. A minha mulher, por exemplo, e a minha filha passaram, o meu não, o meu ele foi brecado, não é? Agora, tá tudo legal, não teve problema nenhum. Aí uma questão mesmo é digital, você acredita que seja isso? Porque você pode ser pego de surpresa também. Mas isso aí, tecnologia, depende mesmo, né? É de dinheiro e de mindset, mentalidade evoluída também, não é? Isso é mais dificuldade, vai ficar mais fácil, porque a intenção é fazer fluir, né? Porque aquelas longas filas, né? Que você fica para lá e para cá, encontra com o sujeito, fica até amigo do sujeito na fila, tantas vezes que você passa perto dele e de você. Olha, Não é verdade? nos últimos meses, através de notícias jornalísticas, a gente teve relato de pessoas que ficaram 3 horas nessa fila. 3 horas esperando para entrar no país. De um voo de 10, 11 horas. Imagina, chega a ser sacrificante, né? Sem água, sem alimentação. Então, o objetivo do carimbo digital, que é só um controle de acesso, ele serve justamente para evitar essas filas. Mas até a tecnologia funcionar com perfeição, existe o período de adaptação. Estamos vivendo o período de adaptação. Pois é, aí entra também a IA, não é? A inteligência artificial. Já está em ação também? Você já percebeu isso? Eu fiz uma viagem ano passado para os Estados Unidos e na saída não teve aquele posto da polícia americana para fazer a migração. Foi feito via um visor que fazia a captura dos dados biométricos do rosto. Aí a catraquinha abria para a gente. E no embarque também, eu peguei um voo da Azul, eu não precisava apresentar o bilhete, eu mostrava o meu rosto para a tela do embarque e o pessoal lá do comissário de bordo deixava a gente entrar para o avião. Era tudo digital. Muito bem, isso aí é o futuro agora, né? Aquele movimento americano também. Eu vi acontecendo, vamos dizer assim. Isso você sentiu na pele, né? Senti na pele. Assim, e quando está viajando, a gente fica com outra visão de mundo, né? Viajar é muito importante por isso, não é? Também, mas também dá muito aperto, muita adrenalina, né? Será que entra, será que não entra? E aí você tem a mídia dizendo, olha, nos Estados Unidos está difícil, porque se eles cismarem com a sua cara, eles te mandam de volta, achando que você quer ficar lá nos Estados Unidos. Então, como é que você está trabalhando isso, essa angústia de quem procura a Mundial Vistos? Como é que você orienta nesse sentido, para que a pessoa possa ficar, para que ela possa ficar mais tranquila? Bem, a gente tem um volume grande de processos, porque são 10 lojas no Brasil. Então, somadas as 10 lojas e a quantidade de pessoas que a gente atende por mês, eu tenho um dado estatístico, certo? Então, vamos lá. São 2 cenários. Quem está nos Estados Unidos, atualmente, a pessoa pode estar com status
legalmente, com visto de estudante, com visto de trabalho, ou passeando com visto de turismo, ou ela pode ter extrapolado o tempo, que a gente fala, uma terminologia bonita, é a pessoa sem status. Essa pessoa que está irregular, ela corre um risco de parar numa blitz do ICE, que é o órgão que fiscaliza essas pessoas, e se pegar, é preso na hora, ela vai para uma central que ela é retida e deportada. Então, existe esse cenário das pessoas que estão nos Estados Unidos. Quem está fora de status corre um risco iminente devido ao governo atual. O governo anterior acontecia, mas não com o volume de operações que está acontecendo no governo Trump. Então, o número de deportações aumentou muito, comparado com os anos anteriores. Agora, aqui no Brasil, a gente já tem um outro cenário. No atual governo Trump, o percentual de negativas de visto atualmente está na faixa dos 15%. E no passado, os brasileiros tinham em média 7% de negativa de visto. Então dobrou, e a gente entende que os critérios, vamos dizer assim, o funil deu uma diminuída dos processos aprovados. Pois é, mas aí tem um detalhe, não é? Para qualquer classe social, isso também é levado em consideração, nível de renda, nível intelectual, formação, tudo isso pesa também nesse cômputo geral. Eu imagino, quando eu fui ao Rio de Janeiro para fazer a questão do visto, a minha mulher e minha filha rapidinho saíram, né? O meu tinha um mexicano, o que ele fez? Ele ficou no computador. Como eu tenho blog, eu tenho redes sociais, tem tudo isso, eu acho que ele gostou, ficou lendo, eu esperei mais ou menos, sem brincadeira. Uns 40 minutos, ele olhava para mim, olhava lá, entrava, né? Olhava tudo. Esse é um detalhe muito importante também, que a gente pergunta o seguinte: cuidado com o que você coloca na rede social, senão o sujeito lá vai te dar o visto, né? Ele te dá uma carimbada, né? Dá um cartão vermelho. Você percebe isso? Pessoas já reclamaram com você, ô Bruno, sobre esse caso também? Dessa espera e vasculha a tua vida, não é? Hoje com a internet, não é verdade? A rede social hoje, ela é o nosso currículo de vida. A gente coloca lá nosso estilo de vida, nossos pensamentos, nossos hábitos. Então, o governo americano, ele dá muita atenção e importância ao que é postado. Porque ali é o eu verdadeiro, vamos dizer assim. Então, para o visto de trabalho, para o visto de estudante, é obrigatório deixar as redes sociais disponíveis para acesso. Para o visto de turismo, ainda não. Ainda não. Mas em breve eles com certeza irão pedir. Quando a pessoa nos contrata para fazer assessoria, a gente recomenda que deixe aberto, porque ela se torna um cartão de visitas mais importante do que um currículo impresso, né? Com relação aos requisitos, já que você mencionou a questão de renda, etc., a dica que a gente pode passar para os telespectadores aqui do João Carlos é o seguinte: eles analisam os vínculos que as pessoas têm com o Brasil. Então, é um conjunto de informações. Não adianta a pessoa ter uma alta renda no banco, um tanto de dinheiro, e não ter um trabalho, não ter parentes no Brasil, não ter uma profissão. O oficial consular vai analisar uma conta bancária recheada e nada aqui, e pode entender que ele já, entre aspas, juntou um dinheiro para ir para lá. Então, os vínculos é um conjunto de fatores, circunstâncias que serão analisadas no momento da entrevista. Eu sempre falo para os nossos clientes que o mais importante é a pessoa ter os vínculos familiares e profissionais. É o que mais conta. Muitas vezes você não pode ter nenhum real na conta e ter o visto aprovado. Por quê? Tá passando o vídeo aí, né? Não, não está ainda não. Ainda nós estamos posicionando daqui a pouquinho, nós vamos passar o vídeo sobre a Mundial Vistos, é claro, para mostrar para você aí essa questão do objetivo do nosso programa. É o quê? Fazer a promoção empresarial, levar a informação em primeira mão e para a gente ter condições de mostrar às empresas também. Mostrar que Minas Gerais
está aí na tela mundial através também dessa área de trabalho de vistos. Então, pode continuar também, Bruno, você dizia aí, Bruno, com relação ao nível socioeconômico, né? Que o principal aí são os laços aqui. Isso aí pode garantir que o sujeito vai voltar, né? Que a pessoa vai voltar ao país dela. Exato, gente, eu trago a realidade aqui. É o que a gente faz diariamente aqui nas nossas lojas, né? É atender a pessoa, entender o contexto social, econômico, os vínculos familiares, afetivos, os vínculos profissionais, para deixar a pessoa mais preparada. E o que a gente mais vê com relação ao número de negativas é quando a pessoa não consegue provar que ela vai para lá passear e voltar. Pois é, mas então tem o tipo do visto para turista, para trabalho. Qual a diferença entre eles, do ponto de vista da exigência do governo americano, no caso do visto para os Estados Unidos? O termo oficial é visto de imigrante, quando a pessoa vai para ficar lá, e o de não imigrante, quando a pessoa vai fazer uma visita temporária. O visto de não imigrante é o visto de visitante, categoria B1, B2, turismo e negócios. O visto categoria F, por exemplo, que é o de estudos. O de au pair, que é o J, e tem uma infinidade. Au pair é o quê? Au pair é quando é um intercâmbio, só que para meninas abaixo de 30 anos, e elas vão lá para trabalhar em casas de família, cuidando de crianças, e elas ficam um tempo cuidando e um tempo estudando. E é um programa específico, mas é um visto temporário que dá oportunidade para muita gente aqui no Brasil. Pois é, mas só para mulher ou também para homem? Porque de repente o sujeito pode querer ser um sitter também, né? Não um babysitter, né? Só que homem, né? Parece uma pergunta esdrúxula, mas não é, né? Ou é discriminado. Se não for mulher, não entra para esse tipo de categoria. É um programa específico para meninas. Ah, sim, diretamente para as Para meninas. trabalhar como babá. Agora, me diga uma coisa, ô Bruno. É mais fácil agora a gente fazer o visto que venceu ou está vencendo, você reafirmar? Você poderia fazer pela internet, né? Porque tem que ir ao Rio de Janeiro, a Porto Alegre, ao Recife, São Paulo, né? Para tirar o visto, quer dizer, para, nesse caso, pegar o visto novamente, quer dizer, você fazer esse trabalho. Como é que você avalia isso? Então vamos lá. Tem as pessoas que vão pedir o visto pela primeira vez, aí a entrevista é exigida para todo mundo, independente da idade. Menininho de 3 anos de idade está pedindo visto pela primeira vez, vai precisar fazer uma visita presencial. Essa visita, gente, são 5 consulados. Tem no Recife, Brasília, São Paulo, Rio e lá no Sul, em Porto Alegre. A pessoa pode escolher qualquer um deles para ir. Visto para quem está pedindo pela primeira vez. Agora, o caso de renovação, existem umas regrinhas e benefícios para quem ficar atento a essas regrinhas. Existe o programa de isenção de entrevista para quem está renovando o visto americano. Essa renovação, a pessoa vai estar isenta de ir lá desde que ela tenha no visto anterior cumprido os requisitos de fazer a entrevista, coletar a biometria. Então, por isso que o primeiro visto atualmente todo mundo tem que ir, para ter o benefício da segunda vez não precisar ir. E não pode deixar passar 12 meses de vencido, porque com 13 meses de vencido o consulado vai exigir a visita presencial. Para a gente que está aqui em BH, é um ótimo benefício não deixar os 12 meses, certo? Imagina o custo de uma viagem para Rio, São Paulo, só para renovar um visto? Eu mesmo estou nessa situação. O meu já tem quase 4 anos agora que eu vou fazer esse trabalho, né, através de vocês lá também, porque é preciso ter orientação. O self-service funciona, mas no caso de ter uma empresa, você tem mais garantia, não tem, Bruno? Por que procurar empresa se eu mesmo posso fazer? Então, a gente sempre vai entregar a experiência. Eu posso ficar aqui os 50 minutos com o JC só contando casos e casos que já passaram pela Mundial Vistos. Então, quando entra, vamos lá, uma pessoa que é autônomo, é um jeito de aplicar o visto.
É um tipo de documentação que você vai apresentar para o oficial consular. Um funcionário público é uma documentação completamente diferente. Um dono de empresa vai ter que apresentar lá o imposto de renda da empresa, o imposto de renda pessoal. Um funcionário CLT é outra documentação, é o Prolabore. E o brasileiro, ele tem uma peculiaridade que, em 90% dos casos, o brasileiro autônomo empresário, ele não declara 100%. Então, quando chega no imposto de renda, está lá o prolabore dele de um salário mínimo. E o resto, com divisão de lucros, faz sentido para diminuir a carga tributária, certo? Até que agora eles estão cobrando, né? 10% de imposto para quem faz o prolabore, a divisão de lucros acima de 50 mil reais. Então, muita gente vai ter que declarar de qualquer jeito. Mas antes, a pessoa fazia muita divisão de lucro e colocava um prolabore baixo. Na hora do preenchimento do formulário, a gente precisa colocar as informações de maneira correta. Por quê? Quando a gente preenche o formulário do consulado, a gente submete ele no sistema do consulado. E a partir do momento que a gente manda essas informações, a gente entende que existe uma inteligência, um sistema no qual o governo americano já vai fazendo umas pesquisas, vamos dizer assim. Imagina, por exemplo, só para o nosso telespectador entender, como que o oficial consular avalia uma pessoa? Vamos imaginar que você está querendo financiar um imóvel e você é amigo do gerente do banco. Aí você vai lá no gerente do... Ô fulano, tudo bem? Vim aqui financiar um apartamento. Seu amigo só vai te fazer um pedido. Vamos digitar seu CPF aqui no computador. Vamos dizer se o computador vai deixar você financiar o apartamento. Pode ser seu amigo. Se o computador falar que não, infelizmente ele não vai conseguir. O oficial consular, ele tem um computador, ele tem um sistema. Ele vai digitar o número do passaporte para entender as suas viagens internacionais, seu fluxo de migração, sua constância, para onde você foi, quanto tempo você ficou lá. Ele vai digitar seu CPF, ele pode entender e enxergar alguma restrição no Serasa, no SPC, né? Como é que uma pessoa vai preencher no formulário lá, eu quero passear na Disney no final do ano com minha família, aí ele joga o nome da pessoa, tá lá no Serasa, aquele tanto de coisa. Não faz sentido uma pessoa com dívida querendo passear nos Estados Unidos. Então ele faz esse cruzamento de informações. Então é esse conjunto de estratégias que a gente vai orientando a pessoa. Quando ela tem algum tipo de restrição, eu falo para a pessoa, olha, arruma isso para depois a gente fazer o visto, né? Para aumentar a chance dele de ter o visto aprovado. Então, por que todo atendimento é personalizado? Porque cada um tem seu contexto de vida, sua experiência, sua renda. Não tem como eu criar uma regra e replicar ela. Seria ótimo, mas não tem. O atendimento é individualizado mesmo. Pois é, e nós temos aqui também um vídeo para mostrar um pouquinho aí da Mundial Vistos, não é? Vou pedir o João para rodar para a gente, por favor. Mundial Vistos acaba de dar mais um passo importante. A gente está chegando no ponteio. Essa nova unidade nasce com um propósito claro: estar mais próximo de você, com mais estrutura, mais conforto. E o nosso mesmo padrão de atendimento que construiu a nossa história até aqui. Ao longo dos anos, a gente ajudou milhares de pessoas a conquistarem seus vistos com segurança, clareza e orientação de verdade. Se você está planejando viajar, tirar seu visto ou resolver qualquer situação, em breve, aqui que você vai entrar. Mundial Vistos e Mundial Imigração, agora no ponteio. Muito bem, agora eu fico pensando o seguinte, ponteio já está funcionando então, né? Ou está vindo ainda? A gente está em obras. Está em obras. Agora, Belo Horizonte, além de Belo Horizonte, vocês estão em quantas capitais? Vamos lá, me desafia aqui que eu vou falar todas. Vou começar pelo norte. A gente tem uma loja em Recife, há mais de 10 anos. Quem cuida dela é a Carol. Depois, Brasília, há uns 5 anos. Quem cuida da loja é o Vinícius. Aqui em BH, a gente tem a Matriz,
que é minha esposa, né, Ana Beatriz, quem está à frente. A gente tem o escritório de Na imigração... Savassi, né? Na Savassi, na Rua Alagoas. Uhum. A gente tem o escritório de imigração, que está no Antônio de Albuquerque, quem cuida é a nossa sócia, Ana Carolina. No interior de Minas, eu tenho Uberlândia, há mais de 10 anos também, a Adriana quem toma conta. A gente tem Governador Valadares, um escritório que abriu há 2 anos, a Clícia, a nossa gestora. No Rio, o Vander. São Paulo, a Cleide. Ele está com a gente há 18 anos, dos 20 que a gente tem. Depois, Porto Alegre, que é a Ana Luísa e o Marcelo. No total, são 11 lojas físicas próprias, com seres humanos, para atender todo mundo. E essa no Ponteio, João, foi uma oportunidade. O posto da Polícia Federal de Belo Horizonte, o único posto, funciona lá. E o Ponteio nos convidou para abrir essa loja. E foi um desafio, porque a sede que a gente tem na Rua Alagoas, que tem 350 metros quadrados, trabalham mais de 30 pessoas, é uma sede própria. Então, a gente aceitou o desafio de pagar um aluguel de shopping para atender essa demanda que está no Ponteio. E está indo bem. Quer dizer, vai inaugurar ainda, né? Já deu certo, Já se Deus deu? quiser. Agora, eu fico pensando o seguinte, quando é que surgiu a ideia? Vou montar uma empresa para cuidar de vistos, né, para os outros países aí. Você é de onde? Como é que surgiu essa ideia, ô Bruno? Mineiro de onde? Eu nasci em BH. E cuidado com o sotaque, hein? Mas meus pais são do interior, então minha infância inteira eu passei no interior. Meu pai é de Salinas, no norte de Minas, então é minha segunda casa. Estudei em Belo Horizonte, estudei no Barão do Rio Branco, ali na Getúlio Vargas. Depois eu fui para o Estadual Central, no Lourdes, né? Depois eu estudei na PUC, fiz o curso de turismo, fui bolsista, na verdade. Depois fiz um curso de MBA na área de gestão de negócios, também na PUC, e uma outra pós na área de marketing digital. Eu sou um filho da PUC, tenho um senso de gratidão com eles, então toda a minha formação acadêmica é lá. Em 2003, eu abri meu primeiro CNPJ, que foi uma agência de turismo. Não tinha formado ainda, junto com um amigo de faculdade, a gente abriu uma agência, que era uma franquia da CVC. Eu fiquei com ela, eu fui mudando a razão social, mas eu fiquei com ela até 2015. Só que na faculdade, eu conheci a Ana Beatriz, que foi minha namorada, hoje é minha esposa, e a Mundial Vistos começou na faculdade. Os sócios se conheceram na faculdade. Em 2005 a empresa começou. E a minha esposa que iniciou, eu tinha a agência de turismo e ela Mundial. A gente caminhou juntos. Em 2015 eu vendi a minha operadora. Ela funciona até hoje, mas eu vendi minha participação. E aí eu entrei 100% para essa área dos vistos e imigração. Mais ou menos, no levantamento seu, quantas mil pessoas, mineiros, né, passaram por lá? No caso aqui de Minas Gerais, né? Você tem nos outros estados aí, como você colocou. E o índice que você falou, 7% ou 15%, é reprovado mais por causa de renda? Você colocaria isso ou não? Ao longo dessas 2 décadas de atuação, no nosso sistema de lançamento, a gente tem 850 mil pessoas atendidas nessas 2 décadas. Só Minas Gerais? Minas Gerais, entre 450 e 500. 1.000 pessoas? 1.000 pessoas. Bom, e qual foi a rejeição? Qual foi o ranqueamento que você fez? A gente tem 2 índices lá. O índice de aprovação, de visto aprovado e visto negado, e o índice de aceitação da empresa, que a gente avalia pelo Google, porque a pessoa faz a avaliação e lá eu não tenho como excluir. Tá lá, é para sempre. É o Google Analytics, então, né? Exato. E lá é a nota máxima, são 5 estrelas, a gente tem as 5 estrelinhas, graças a Deus. Pois é, agora me diga uma coisa. O número de negativas... sim, número de negativas, claro. O número de negativas nosso é abaixo de 3%. O do consulado hoje está em 15%, mas o nosso é abaixo de 3%. Pois é, mas aí não foi respondido o seguinte, por quê? Onde é que está o calcanhar de Aquiles aí? Por que tomaram o pau na hora de conseguir o visto? Para os Estados Unidos, né, que você está se referindo. Sim. Basicamente,
O único consulado que nega visto é o consulado dos Estados Unidos. Os outros consulados negam visto quando a pessoa existe algum tipo de pendência migratória. Aí, resolvendo a pendência migratória, o governo vai conceder o visto. Vamos lá, visto americano. O nosso índice de... primeiro, a empresa ela tem um segmento de mercado, a gente tem um ticket médio, existem dezenas de outras empresas. Então, pelo nosso ticket, a gente já dá, entre aspas, uma filtrada, né? Então, a maioria das pessoas que nos procura já é da classe AB. Então, o índice de negativa já diminui um pouco. Mas a gente atende qualquer pessoa, a gente não discrimina. Vamos lá. E, antes de aplicar o visto, existe o trabalho, né? De assessoria de verdade. De entender os pontos fortes, os pontos práticos. E vários clientes, ao longo dessa trajetória que eu mesmo atendi, eu falei, agora não. Você vai fazer isso, isso e isso, depois você volta. Eu não cobrei nada da pessoa. A gente fez aquela análise de perfil, falei, olha, com o nome no Serasa não dá. Com dívida não dá. Ter, por exemplo, um financiamento de um carro, um financiamento imobiliário, é ótimo, na verdade, é um vínculo, né? Que você está no Brasil, que você está comprometido com isso. Mas ter restrição no nome, então, é esse o cuidado que a gente tem com as pessoas, de falar ainda não. A pessoa resolve toda a questão e aí depois ela nos procura. 100% nem Jesus teve, mas a gente busca realmente cuidar da pessoa, sabe? Porque a gente entendeu isso há muitos anos atrás, que a nossa maior fonte de cliente é o cliente bem atendido. O sucesso do cliente me traz mais cliente. Pois é, governador Valadares, a pergunta que você que está acompanhando deve perguntar. O pessoal de Valadares vai lá na Mundial Visto buscar visto também, ou arrisca por outras bandas, né? Tem o mito e tem a realidade. Qual é a sua visão do que é mito, o que é realidade, no caso de Valadares e em relação ao visto para os Estados Unidos? Governador Valadólares. Exatamente. Gostamos muito deles, né? E não é generalizando não, mas é uma pergunta que a gente não tem como não fazer, não é? Se você atende a minerada toda, né, por região, por exemplo, onde é que entra o Vale do Rio Doce, né? Gente, nesse sistema, e Vale do Aço também. Para quem não conhece Valadares, que cidade linda, que cidade organizada, as ruas assim limpas, trânsito bom, sabe? Tem hora que a gente fica um pouco traumatizado aqui com Belo Horizonte com relação ao trânsito, né? Eu adoro ir para fora. Tirando o calor, o resto eu adoro lá. Você comida, pula lá também com a asa delta, porque lá tem um campeonato mundial espetacular. Não, não tô 3 filhos em casa, não tô podendo correr esse tipo de risco, não. Só passarinho mesmo, né? Gente, Valadares tem um histórico, a região toda, né? Ipatinga, Valadares, Timóteo, tem um histórico. O Vale do Aço. Alguém foi para os Estados Unidos num passado e falou que é bom, dá dinheiro, e foi todo mundo indo. E é bom mesmo, né? Deve ser bom, né? Muito bom, tem cada casa em Valadares. Não, e 5 por 1, você imagina, manda para cá, fica lá um pouco, depois volta para cá para poder, né? Já manda comprar, investir aí o setor de material de construção, né? E outros setores também. Mas tem cada caso, você ia dizer um aí? Tem. Você acredita que tem alguns clientes que fazem a seguinte pergunta: eu moro em Valadares, você acha melhor eu ir até Belo Horizonte e fazer o passaporte em Belo Horizonte só para estar escrito a unidade da Polícia Federal emitida do passaporte em Belo Horizonte em vez de Valadares? Eu falei, se você conseguir vir a Belo Horizonte, eu recomendo, vale a pena. É um porém a menos com relação ao pedido de visto. Existe esse histórico, só que a gente, inclusive, de Valadares, a gente tem um ônibus que sai uma vez por mês e vai para o consulado de Brasília. Então, é muita gente que a gente leva para o consulado. O índice de Valadares é alto de negativa, mas o motivo da negativa é que a maioria das pessoas que estão tentando visto, elas têm algum parente irregular nos Estados Unidos. Uhum. E, tendo um parente irregular, a chance de negativa aumenta muito, drasticamente. Aumenta muito. Pois é, agora estamos caminhando aí com o programa ao vivo com você. Perguntas, né? E o din-din, quer dizer, o dinheiro, quanto é que custa um visto americano? Não é? Todo o processo, né, tem que se fazer. Não é? Como é que está hoje, depois do governo Trump? Isso aumentou muito, aquelas taxas faladas, né? $250 se for aprovado o visto. Meu caso, eu vou tentar fazer agora a renovação do visto, né?
eu vou ter que pagar os 250 também, se for aprovado, ou isso ainda não está valendo? Gente, assunto americano, a gente não entra na monotonia. É cada dia uma novidade. A taxa do consulado era $160, passou para 185. Então hoje, atualmente, aquela taxa que a gente paga é 185. Pode pagar no cartão, boleto ou Pix, pro consulado. O câmbio atual está dando R$ 960. Então, anota aí, 960 na sua conta. A taxa dos 250, ela foi divulgada, mas ela não entrou em vigor. No meu entender, ano de Copa do Mundo, o governo não está inventando mais taxa porque eles querem incentivar o turismo lá, né? Então, criar uma taxa que vai ser mais cara que a taxa do consulado é um desincentivo a fazer viagens para lá, certo? E no caso da Mundial Vistos, a gente tem, em vez de eu falar os valores, a gente tem um site que é um e-commerce, se chama lojamundialvistos.com.br. Acessando esse site, tem todos os valores de todos os vistos, vistos de turismo, trabalho, estudante, vistos de imigrante, para os Estados Unidos, para o Canadá, México, Portugal, Espanha, para onde vocês quiserem ir, a gente te ajuda. Do ponto de vista também sanitário, qual é a cobrança maior que tem? Eu fui ao Egito, tive que fazer aqueles 10 anos, né? Por causa da malária, né? Essas doenças aí que são tropicais, né? Mas lá também parece que o índice é muito alto. E foi a única vez que eu tive que apresentar, né? Fazer um certificado colocado no passaporte. Pode ser que você também, alguém tenha passado por isso. Isso está sendo exigido para os Estados Unidos ou não? Depois da Covid, né? Porque aí ficou essa questão da chamada carteira vacinal, né? Como é que está hoje essa parte? Pode ficar tranquilo ou tem que providenciar tudo primeiro? O certificado internacional de vacina, existem os países que exigem de verdade e existem os países que recomendam. Eu recomendo fazer o certificado, anexar ele no passaporte e ser feliz, não preocupar, certo? Com todas as vacinas tomadas, né? Isso quer dizer, uma E especificamente aquela de não, febre né? amarela, Febre eles amarela. pedem. Eu fiz a de febre É amarela. só essa. Só essa, mas Fez o certificado, colocou no passaporte, 10 anos, o vencimento são 10 anos, não é? ela é ad eterno, a de febre amarela. Fez o certificado uma vez, não precisa preocupar mais. Assim. Bom, então no caso dos Estados Unidos, eu pago $185 e pronto. Aprovou, não pago 250. Ainda, A mais. Ainda não. Se uma pessoa assistir a nossa entrevista daqui a um ano e já estiver valendo, aí, então neste momento, estamos gravando a entrevista, eles não estão cobrando os $250. Está mais leve Uma um hora a pouquinho, conta né? vai chegar. Uma hora a conta vai chegar. Bom, talvez depois da Copa do Mundo também, não é? Se eu tivesse que apostar, eu acho que o Trump vai deixar para o próximo, se ele não for reeleito, para o próximo presidente. Porque ele já tem um tanto de medida polêmica, eu acho que ele não está querendo mais essa, não. Vamos rezar para isso, né? Nós brasileiros aqui. E agora talvez ele já pense em reeleição daqui a pouco, né? Então, não sei. Muda o perfil, muda o perfil. Muda. Agora, do ponto de vista de turismo para os Estados Unidos, desde o governo Trump para cá, só para a gente ter uma ideia, né? Porque tem muita notícia e muito fake news também, né? Então, como é que ficou? Caiu muito a demanda? Fala, não vou nos Estados Unidos não, porque eu chego lá, eles vão me pegar, botar na salinha e me mandar de volta, não é? Existe isso, uma paranoia em relação a isso. Isso é só paranoia mesmo ou tem fundo de verdade? Tem um fundo de verdade, porque o critério americano de avaliação está mais rígido. Então, desde o momento da entrevista, o número de negativos de visto aumentou. Então, o funil está mais curto. Com relação a quem está lá irregular, eles estão pegando o pessoal mesmo e deportando. E todas as notícias que saem, elas desincentivam o turismo. Só que os Estados Unidos é sonho de consumo de um tanto de gente, né? Porque é um país rico, complexo, assim, com tanto de coisa para fazer. A gente fica pensando na Disney, mas o turismo lá é riquíssimo. A quantidade de museus,
de praias, de atrações turísticas, de leste a oeste, de norte a sul, é incomparável. Então, as pessoas querem ir para lá. Mesmo as que falam que não, quando chega lá, fala que é bom, né? Então, tem desincentivado, porque eu tenho meu número de vistos de 2023, 2024, 2025, e em 26 eu posso dizer que 20% da minha demanda diminuiu. Isso em relação ao ano passado. Sim. Agora, do ponto de vista também, já no finalzinho da nossa entrevista, alguém deve estar pensando, e a China, né? Todo mundo falando na China, carro elétrico, esse negócio todo, e o sujeito quer ir para lá, como é que faz? Precisa de um visto também? Como é que o chinês está tratando isso do ponto de vista diplomático e entrada de imigrantes? Ô, João, uma grande novidade. Muito bom a gente tocar nesse assunto. Tanto a China quanto o Japão fizeram um acordo para o Brasil e isentaram o brasileiro do visto de visitante. O visto antes era burocrático. A gente precisava pegar o passaporte, levar numa repatriação diplomática, colar aquele selo e devolver para o cliente. Era um processo que exigia uma burocracia e um tempo. Tanto o Japão quanto a China, para viagens até 30 dias, é só chegar. Que beleza, então. Bem, no finalzinho do programa, nós temos aqui também um momento lúdico, né? O vinho e também um livro. E o vinho é o elemento básico, né, para o corpo, quer dizer, o alimento para o corpo. E hoje, né, ele me trouxe aqui também um Menin do Douro Estates 2021, quer dizer, um vinho português, na verdade, produzido por mineiro, né, mas de português. Esse vinho aqui é um Menin, é muito bom, um tinto, não é, do Douro. Ele tem Touriga Nacional, Touriga Franca e também a tinta Roriça. Obrigado aí pelo presente e eu divido com você. Você pode encontrar aí nas melhores delicatessen também um vinho mineiro. Vamos prestigiar aí o Menin, né? O Rubens Menin, que é o mineiro que está investindo lá em Portugal, no Douro. E o alimento para o espírito é este livro aqui, que tem dentro dele as informações mais importantes sobre a máquina que pensa. Ou seja, estou falando aqui da IA, a famosa IA. E esse Jensen Huang, da NVIDIA, uma das maiores do mundo, né, que fez essa pesquisa, que trabalha nesse sentido, e ele dá o depoimento dele aqui. É um livro muito interessante para você. Você encontra também na Livraria Leitura. Muito bem, então obrigado pela entrevista, espero que o senhor tenha gostado, né? E que você, telespectador, também tenha tido aí as informações mais importantes através dos 50 minutos com JCA, além da notícia. Eu espero você no próximo programa, mas lembre-se, só tem um jeito de prever o futuro, é criá-lo agora. Pense nisso. Até a próxima.